Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Arley Gustavo, sou aluno da 10ª turma de Medicina Unisalesiano e é com muita honra que eu venho anunciar que a partir de hoje o nosso podcast do Projeto Florescer chama Pode Florescer. É uma honra muito grande que eu anuncio para vocês. E hoje nós estamos aqui para uma reunião multidisciplinar com a doutora Luciana Terra, a defensora pública Nerise e o psicólogo Nelson. Obrigada, né? E muito obrigada também a presença de vocês. Eu acho que vai ser muito legal ter essa visão, né, como um todo, de todos os especialistas de todas as vertentes, na psicologia, no direito, o nosso quase futuro, né, político, aluno excepcional também, representando todos os alunos que estão por trás desse projeto. E eu aqui, faltou a Lu, né? E muita gente que também está por trás do backstage, mas também é sensacional. Eu sou Luciana, sou médica da família, sou professora aqui, trabalho na Unimed e eu já stalkeava as meninas no Instagram do Florescer, eu falo Pode Florescer, do Florescer, antes mesmo delas saberem disso, né? Por que eu sabia, infelizmente, né? Porque eu já precisei usar como exemplo para quem? Vítimas de violência. E aí, quando elas me chamaram uma vez para participar, né, do simpósio, eu amei a ideia e aí eu fui ficando. Eu falo, cada uma de nós ainda tem uma sementinha, alguma coisa que a gente quer muito crescer, que a gente quer fazer. Parece que a gente tem alguma coisa em que a gente quer contribuir com esse projeto. Eu tenho, se Deus quiser, um dia a gente vai anunciar no Pode Florescer, né? Mas, enquanto isso, a gente vai se capacitando, sim, né, Arley? A gente vai se capacitando aqui com esse pessoal aí, trazendo a visão deles desse assunto. Olá, Arley. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Salesiano, né? É uma universidade aí de referência da nossa região e que vem tratando com muita seriedade temas complexos, temas difíceis. Então, fica meu parabéns para toda a equipe da universidade, né, pela excelência dos trabalhos que têm sido feitos e principalmente por essa abertura para um diálogo, né, com outras instituições, com outras visões, com outras carreiras. Isso é muito enriquecedor. Meu nome é Nerise, eu sou defensora pública aqui em Araçatuba, sou membro do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria de São Paulo. Então, essa pauta da mulher e da violência, infelizmente, é uma pauta muito cara para mim, como defensora e como ser humano, né? Eu acho que essa sementinha também está em mim em relação a essa pauta. Então, obrigada pelo convite. O Nelson, sempre um prazer estar com você, Nelson, muito um grande colega e colaborador aí em vários projetos. Obrigada. Obrigado. Eu sou Nelson, né? Eu sou psicólogo, tenho especialização em neuropsicologia, trabalho na Defensoria Pública de Araçatuba, tenho algumas experiências prévias também em alguns municípios, trabalhei também com a demanda da mulher, né? E gostaria muito de agradecer ao Unisalesiano por essa oportunidade de estar aqui, de poder contribuir e de poder aprender junto com vocês também. Agradeço muito. O prazer é nosso. Primeiro nós vamos começar aqui um bate-volta, um bate-papo legal e falar primeiramente sobre como identificar na visão, na perspectiva de cada especialidade, de cada área, como identificar sinais de violência, porque na pesquisa do IBGE em 2019 nos trouxe o dado de que 27% das mulheres relatam ter sofrido algum tipo de violência. Só que esses 27% relatam. Imagina aqueles que, né, não conseguem verbalizar. E tem um caso muito famoso, o caso da Isabela Miranda, que em 2023... bem recente, no ano passado, ela faleceu, vítima de feminicídio, e na investigação, ao ver o prontuário médico da paciente, a primeira entrada dela na atenção primária, ela já trazia queixas. Então, assim, é uma coisa talvez não evitável, nós não podemos afirmar, mas que podia ser feito algo, né? E eu gostaria de saber de vocês a perspectiva, né, de cada especialidade, como identificar esses sinais. Sim. Então, nós temos os sinais que são mais expostos, que são mais facilmente visíveis, e aqueles que são mais silenciosos.
O que seria os mais expostos? Claro, o paciente chega com hematoma, chega com uma roxidão, chega com uma suspeita de fratura, uma escoriação, ou já chega também referindo o que aconteceu, né? Só que até quem lê sobre isso, né? Até um assunto de quando a gente se reúne congela. A gente congela de como que vai lidar com isso, né? O que eu falo muito para as meninas, de acontecer um caso agudovio 1, que chegou com hematoma, mas geralmente elas me contavam de muitos anos, elas não sentiam confiança de contar para ninguém, medo, trauma, de como elas seriam julgadas. Então, nós temos as queixas vagas e umas queixas mais amplas. O que acontece e que é porque às vezes é tão difícil ver e acreditar nessas pacientes de atenção primária. Elas começam muito mais a ter umas sintomas muito vagos e a hiperfrequentar. Então, às vezes, é vista como, nossa, por que tá vindo de novo? Nossa, mas por que essa dor que não resolve, já passou? E os profissionais todos super ocupados com muitos pacientes, então, às vezes, não veem que ela pode ser uma paciente, né? Então, assim, os pacientes vítimas de violência, geralmente, eles têm uma vulnerabilidade maior, né? E aonde a atenção primária tinha que estar com os olhos, ouvidos, tudo voltado para essa vulnerabilidade. E geralmente não está, né? Então, acontece de vir essa hiperfrequentadora. Isso é uma coisa que impacta na família. Então, também, quando está a presença de se é o parceiro que tem a violência, ou se é no trabalho, se é alguma coisa, a gente vê que isso impacta nos filhos. Infelizmente, tem casos que aconteceu da filha comentar, né, isso impactar na filha e da inércia com relação à atitude da mãe com relação à violência. Então, são inúmeros. Também teve um caso que quando a gente vai ver na literatura que tem um caderno, né, da mulher vítima de violência, então tudo que a gente vai conversar aqui, além de muito, com certeza, eu acho que da vivência de vocês, mas também é muito relato já, né, que existe. Que entra no pré-natal tardio, né? Eles entram no pré-natal tardio, aborto, a questão de um prematuro, por conta da violência. Às vezes, própria gravidez pode ter sido uma violência. A gente acha que a violência sexual é só de alguém estranho. Não, próprio casamento. Se não tiver consenso, se ela não tiver uma situação, né, uma relação sexual consentida naquele momento, né, da maneira que ela se sente apropriada, isso também já se configuraria. Então, em que momento que a gente pode identificar? Depende. A partir do momento que a gente se fecha para isso, a gente se fecha para saber que existe violência, eu não quero saber, não, eu não sou psicólogo, não, esse é problema da justiça, a gente não vai estar com os ouvidos abertos. E acontece o tempo todo, e sempre alguém ou foi vítima ou conhece alguém que foi vítima dessa violência, né? E eu acho que também o Nelson vai conseguir falar muito dessa visão, né, da saúde mental, dessas queixas mais psicossomáticas, né, Nelson? O que você tem visto na sua vivência? Perfeito. Até durante sua fala eu fiz uma anotação aqui de manifestações psicossomáticas, que é bem isso mesmo que a gente percebe. Muitas vezes essa mulher, né, que busca constantemente a saúde, ela busca de uma certa forma, sim, o acesso à saúde, mas também um asseguramento da própria condição dela de proteção, né? Ainda que às vezes de forma inconsciente, ela não dá tantos sinais ali muito claros de socorro, mas o fato dela estar procurando sempre é uma forma assim dela demonstrar, olha, eu preciso de ajuda, ainda que não verbalizado. Pacientes assim com manifestações depressivas, ansiosos, né, são muito frequentes em vítimas de violência sexual, violência doméstica, né, que sente uma certa impotência de reação. Ela sente assim que não tem o que fazer, né? Que ela está naquela situação dada, né? Um casamento muitas vezes por questões religiosas, questão de moral e costume, ela não pode romper com aquilo ali. Com essa sensação de impotência, de não ter o que fazer, vem questões depressivas, ansiosas, né? Mulheres que muitas vezes não têm esse apoio social também da própria família, né? A família às vezes rompeu ou ela se afastou por um movimento assim, até proposital desse ciclo da violência, que é o afastamento da vítima dos membros da comunidade, da família dela. E às vezes ela vai procurar nos profissionais de saúde esse acolhimento, né? A palavra
Acho que talvez é o acolhimento mesmo, né? Assim, e aí, sempre estarmos atentos mesmo, né? Assim, a gente sabe que eu já atuei em posto de saúde, né? A gente sabe que tem dias que é muito atendimento por dia. Se a gente não tiver esse cuidado, né? Se não tiver esse um olhar além, né? Um escutar além, a gente vai perder muitos discursos que ali estão, né? Muitas mulheres que ali, às vezes, tô com uma enxaqueca, sim. Aí depois vem novamente, são crises muito repetitivas, né? São uma manifestação muito repetitiva, de repente é uma manifestação de uma violência que está silenciada, mas que ela quer verbalizar, que ela quer dizer para alguém. E muitas vezes o profissional de saúde é o enfermeiro, é o médico, é lá que ele vai verbalizar, que ela vai verbalizar essa situação. E Nelson, como a doutora disse, nós profissionais da saúde, quando chega um caso desse, é muito comum a gente travar, não saber como reagir, não saber como conduzir essa conversa. Tem alguma maneira que a psicologia pode nos ajudar, nós profissionais da saúde, a fazer com que essa mulher se sinta mais segura, uma conversa com mais fluidez, que ela sinta confiança em mim, além da escuta ativa, de eu isolar, tipo, ir para uma sala mais reservada? Tem algo mais que eu posso fazer que contribua com isso, com a minha conversa com a paciente? Eu penso assim, que a empatia, né, é o escutar. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ter um protocolo, né, e a gente tem que exercer aquele protocolo, aquele conjunto de várias perguntas para chegar num diagnóstico, chegar numa situação de violência. E muitas vezes é estar ali. Olha, paciente, eu estou aqui. Você quer falar, né? Você está preparada para falar e eu estou aqui para te acolher. Eu acho que muitas vezes é isso, é o acolhimento mesmo, né? O estar ali para ela, né? Estar ali para fazer aquela escuta. A gente sabe que às vezes na correria, né? No corredor ali já tem um monte de paciente, às vezes até o manejo de como que vai ser o tempo, né? Porque não necessariamente você vai se colocar e a pessoa vai verbalizar, vai manifestar, né? Mas tá ali, tá? Aí a pessoa percebe sempre, o paciente vai perceber quando você está aberto para ele, né? Quando você está aberto para escutar aquilo que ela veio trazer, né? Às vezes o profissional da enfermagem, às vezes o agente de saúde também, né? Tá ali preparado, ela sabe que vai ter um conjunto de estratégia, um conjunto de profissionais que estarão ali para acolhê-la, né? Assim, mas talvez a palavra mais é empatia mesmo, né? Tá ali, ela sabe que você tá ali para acolhê-la. E na hora que ela estiver pronta para verbalizar, aí ela vai poder verbalizar, porque tem confiança nessa pessoa, que ela sente a empatia do profissional. Caraca, bem forte. E Nelise, sabe uma coisa que eu estava pensando? A gente já estava, né, nesse setor da saúde, né? Então as pessoas estão adoecidas de alguma maneira e buscam. Como você já tem essa sementinha e tem a anteninha ligada para essa volta dessa parte de violência, sem ser no seu ambiente de trabalho, você já presenciou alguma coisa muito esclarecida? Ou às vezes você viu alguma mulher ou até uma adolescente em alguma posição ali, às vezes nos seus lazeres mesmo, no mercado, alguma fila, e que você falou, caramba, ela pode estar sendo vítima de violência, ou ela pode estar um pouco mais depressiva por isso? Conta um pouco. Infelizmente é muito comum, né? Até em pessoas muito próximas, familiares, né? A gente começa a identificar alguns comportamentos, né? Olha, isso aqui tá com cara de um relacionamento abusivo. É muito difícil, né? Quando a gente tem essa proximidade e a gente sabe que tem que ter o momento certo de falar, né? Como o Nelson bem colocou. Então, muitas vezes, quando a gente identifica, né, em pessoas próximas, olha, se você quiser conversar, eu tô aqui. Sem julgamento, né? Porque eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Quando a gente vai fala, mas você não pode aceitar, mas você tem que dar um basta. Mas às vezes a pessoa não está pronta para dar esse passo, né? Então a gente tem que se colocar à disposição, esteja aqui, estou aqui, quando você quiser falar, quando você precisar de ajuda, a gente vai estar aqui. A gente conversa muito com as mulheres que a gente atende lá no CRM, né, que ainda não estão prontas para colocar um fim no relacionamento. A gente sempre conversa isso. Olha, você já conversou com alguém sobre isso? Não. Sua mãe, sua irmã, sua prima, sua vizinha? Não, ninguém sabe. Então, conversa com uma pessoa.
Conversa com uma pessoa, deixa essa pessoa sabendo. Essa pessoa vai ser o seu contato de segurança também, caso aconteça alguma coisa. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas caso aconteça, essa uma pessoa está avisada e vai saber intervir da melhor forma possível. E uma parte muito importante dos profissionais de saúde, gente, é porque as mulheres procuram mais os profissionais de saúde do que a polícia, do que a justiça. Né? Então, quando a gente pega os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quando a gente vai analisar, a maior número, por exemplo, de violências sexuais, de notificações, vem da saúde. É um número bem menor chega à polícia, um número ainda menor chega ao judiciário. Então, essas notificações da saúde são essenciais, né? Além da notificação compulsória para fins de políticas públicas, mas a saúde registrar que seja no prontuário dessa paciente, né? As queixas, porque às vezes ela vai lá e se queixa que apanhei, ou que levou um empurrão, que isso esteja registrado no prontuário, porque isso às vezes salva a gente em algum processo. Porque é isso, ela nunca contou para ninguém, ela nunca fez um boletim de ocorrência, mas às vezes quando você pede o prontuário, vem lá 20 atendimentos por inúmeras coisas possivelmente relacionadas à violência, e aí você consegue fazer uma prova bem mais efetiva, né, para essa mulher. Então é muito importante essas anotações nos prontuários. E além de termos esse problema da mulher não estar pronta para sair, às vezes ela é muito dependente desse agressor de várias maneiras. Pode ser social, que ela não consegue sustentar emocionalmente, ou às vezes ela nem sabe que está sendo vítima de violência, né? Então é importante, creio eu que seja importante também a gente conscientizar essa vítima do quão grave é isso, do que isso pode trazer de risco a ela. Igual você disse, nós não podemos afirmar que vai acontecer algo, mas é algo provável, não podemos descartar a hipótese, né? Sabe uma forma de violência que primeira vez que eu li, eu falei, gente, isso, as pessoas eu acho que não tem tanto, é muito mais fácil a gente ver o hematoma e saber, depois as queixas psicossomáticas, né, a gente vai tentar entender o porquê. Quando na verdade tem uma forma de violência indireta, pode restringir a liberdade. Então eu faço o quê? Se só o homem trabalha e eu não quero que ela saia, além de fazer um ataque à autoestima dela, eu também posso deixar ela trancada em casa, eu posso não dar o dinheiro. Então, quer dizer, ela não vai ter o direito de ir e vir, que foi um grande também problema da pandemia, né? Que já deu mais chance de restringir a liberdade. Quem já gostava que a parceira já tivesse mais restrição de liberdade. Teve muitas pacientes que já me falaram de bater no cachorrinho, machucar o cachorrinho, infelizmente tem. E na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, gente, como que é possível? Estragar coisas que gostam, né? Igual vocês falaram também, né? O Nelson falou de começar a coar um pouco, né? E coar as outras pessoas ao redor e começando a trazer para si, deixando uma dependência, como se fosse uma dependência emocional, né? Totalmente grande. Então, olha essa forma indireta que machuca tanto quanto a física, né? Que é tão visível pra gente. São até estratégias mesmo, assim, de alguns homens que de forma assintosa mesmo, tem esse comportamento que é o afastamento da mulher dos núcleos sociais dela, né? Da família. De repente, a mulher que fazia um curso, ela desiste leva a desistência desse curso, né? Assim, ela acaba se afastando mesmo. E aí o universo dela acaba sendo restrito a esse companheiro. É um movimento, assim, involuntário. Muitas vezes ele é bem voluntário mesmo, desse homem, que sabe que se essa mulher for para fora, o médico vai ver a marca no braço dela e vai perguntar. Então, assim, olha, fique dentro de casa pelo menos até o hematoma sumir. Ou até você se acalmar, até a mulher se acalmar. Então, é um movimento muito proposital. Mulheres que deixam o emprego, né? Mulheres que não vão mais querer progredir na carreira, né? Então, assim, o ataque à autoestima da mulher, ataque a beleza, né? Assim, com xingamentos, né? Você não tá mais bonita como era antes, quando eu casei com você. São estratégias de fazer com que a mulher se recue até na própria feminilidade, né? E, assim,
estando recuada, ela não vai buscar informações, ela não vai buscar um familiar para conversar. É uma coisa assim bastante, muitas vezes proposital mesmo, de um parceiro aí, abusador no relacionamento, né? E que bom que tem esse projeto que é possível, né? Assim, mulheres também, né? Que têm a propriedade de falar, né? E trazer para elas essa conscientização, né? E é muito importante nós termos projetos como esse, mas ao mesmo tempo é muito triste, né? Porque em pleno século XXI a gente ter que debater que não pode violentar a mulher. E o Nelson falando aqui, me veio à cabeça a violência institucional, que, assim, grande parte das mulheres hoje em dia sofre e que não reconhece, né? Que, eu sou subordinada a ele, eu tenho que obedecer. Inclusive, dados hoje mostram que a disparidade entre o salário do homem que ocupa o mesmo cargo que a mulher no Brasil é maior que 37% em valor. Isso é tipo, muito, muito, muito grave. Porque inferioriza a mulher, né? E, tipo, deixa, assim, escancarado que, cara, o homem é o ser supremo, o homem manda. E apesar de tanto ser discutido que a mulher precisa ser vista igualmente, mas eu sinto que hoje, principalmente juridicamente dizendo, nesses últimos anos vem acontecendo muito retrocesso. E eu gostaria de saber do seu ponto de vista, Nelise. Se é isso mesmo que vem acontecendo e por quê, e se tem algo que a gente pode fazer para parar ou que impeça que isso aconteça igual está acontecendo. É real, né? Tá acontecendo. No movimento feminista a gente fala de backlash, né? O que a gente fala é que quando grupos minoritários ganham espaço, a reação dos grupos que historicamente estão nos locais de poder é tentar fazer que haja uma regressão. Então, há uma luta, né? E eu diria que a nível global, né? Para diminuir os espaços das minorias todas, né? Não só os direitos das mulheres, mas a gente fala, né, da população LGBTQIA+, a gente fala de imigrantes, a gente fala de pessoas negras, pessoas com deficiência. Então, é um grupo muito maior do que somente um ataque aos direitos das mulheres. Eu acho que quando eu li recentemente um livro que chama Preconceito, do Leandro Carnal. Então, ele fica todo o livro, né, falando sobre a origem, desde o começo. Ele coloca até, por exemplo, olha, a gente tem uma narrativa de preconceito ali já na Bíblia, quando eles se referem aos nazarenos, porque os nazarenos eram pessoas de segunda qualidade ali, os imigrantes, né, que iriam ali para as demais cidades roubar os empregos dos demais. O preconceito que une todos os povos é contra a mulher, né? É um preconceito que une a todos, né? Então, assim, quando a gente pensa em tratar de violência contra a mulher, é só a face visível de um problema. O que está por baixo, né? O que está por baixo é a noção de que a mulher é propriedade de um homem, de que o seu corpo está a serviço ou de um homem ou de algo maior, como a procriação. Então, o seu corpo está a serviço disso. E de que as mulheres têm algumas funções que devem ser exercidas. Qual que é a função primordial da mulher na sociedade? É a função de cuidar, né? Então, quem cuida dos doentes? Quem cuida das pessoas com deficiência? Quem cuida de quem está com câncer no hospital? Quem cuida do filho que está com deficiência? Quem para de trabalhar? Quem cuida dos idosos? Quem cuida do recém-nascido? Essa função foi atribuída historicamente à mulher. E por que essa função não é remunerada? Né? Então, a filósofa, a Silvia Federici, que é uma filósofa italiana, ela há muitos anos vem falando isso. Gente, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado.
é um trabalho exaustivo para as mulheres, né? Então, quando a gente vê esses dados de que a renda da mulher em mesma posição é bem inferior, a gente tem ali as causas diretas. Quase 50% das mulheres, depois que voltam da licença maternidade, são demitidas em até 1 ano. Quase 50%. No serviço público, as pessoas falam, mas no serviço público isso não existe. Mas a gente pega, por exemplo, a Defensoria Pública. Nós somos mais de 700 defensores. Mais da metade são mulheres. Mas quando a gente pega hoje o nosso Conselho Superior da Defensoria Pública, nós temos lá, se eu não me engano, são 12 homens e 1 mulher. Mas as mulheres não querem ocupar esse espaço. Não, a gente quer, mas a gente está sobrecarregado de coisas lá atrás que a gente tem que fazer. Então, se um homem sai para ir para uma reunião de trabalho, ninguém pergunta quem ficou com seu filho. Ele simplesmente vai. A mulher sai para reunião de trabalho, ela vai, mas ela tem que deixar organizado antes qual que vai ser, como que a criança vai comer, o que vai vestir, o que vai organizar, quem que vai levar, quem que vai buscar. Ela tem que fazer todo um preparo. Então, a gente tem que discutir igualdade de oportunidades e discutir funções. Por que é a mulher quem cuida? Tirando a amamentação, não existe nada que o homem não seja capaz de fazer. Tão bem quanto, basta querer. Então, a discussão vem da base, né? Da base da nossa sociedade, como foi estruturada. Infelizmente, com essa de que a função de cuidado é uma função menor, portanto, não deve ser remunerada. Mas, né, é muito triste a gente pensar numa sociedade em que a função de cuidar dos nossos é inferior a todas as demais funções, não merecendo sequer remuneração, né? E o pai que é presente, ele acaba vendo a importância da vida que ele tem no filho, da criação do filho. E como você dividindo o trabalho, esse trabalho não remunerado, é tão gostoso quanto, porque os dois acabam tendo o tempo de lazer deles, porque é tão importante a mulher ter quanto o homem ter. A mulher, ela quer voltar para o trabalho, o homem também quer continuar no trabalho. A relação deles fica cada vez melhor, eu acho que mais madura, e o filho ou a filha vai crescer nesse ambiente que ele vai vendo que tem a igualdade dentro de casa. Entendeu? Então é diferente. Mas a mãe ganha mais, o pai ganha menos, a mãe ganha menos. Mas se isso não estiver falando na frente dele, ele não vai ver. Porque para ele, o cuidado é do pai, o cuidado é da mãe. E ele precisa do papel de quem? Do papel da mãe e do papel do pai. E para o pai ganha muito, porque a mãe a gente não teve filho sozinha. Então, é muito gostoso ver esse crescimento e dá pra gente já começar aí. Então, mas é igual você falou, já é uma coisa cultural, né? Contar uma anedota aqui pra vocês que aconteceu lá na minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? E eu trabalho, meu marido trabalha. E aí, outro dia, minha filha mais velha tava brincando com as amiguinhas de Barbie. E aí, a amiguinha falou, hoje vai ser meu casamento, eu vou casar, não sei o que lá. E a minha filha falou, eu não vou poder ir porque eu tenho uma reunião, vou viajar. E eu fiquei tão orgulhosa. Que bonitinho, tá certo? Porque, assim, a gente, né, as palavras, elas são muito importantes, mas o exemplo, né? Então, por isso a importância de a gente estar nos espaços, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, a gente fala, a gente precisa de ministras no Supremo, a gente precisa de mulheres em posições de poder, em posições de liderança, a gente precisa que as mulheres, que as meninas se vejam nos lugares e entendam que elas podem fazer qualquer coisa. Mas em algum momento ali da nossa infância, a gente fala, olha, fica aqui, né? Porque a menina não é muito boa de matemática, a menina não é muito boa de gestão de pessoas, mas a menina é muito boa para ser professora, para ser enfermeira, né? Então, assim, a gente vai podando as nossas meninas, né? O próprio brincar, né? Que é aquela função lúdica mesmo da infância, né? Os pais, né? Os próprios pais mesmo, inconsciente, de uma forma de reproduzir mesmo. Qual que é o brinquedo da menina? É o fogãozinho, né? É a boneca, é a Barbie. Já os meninos, é o carrinho, é os brinquedos ali de engenharia. Então, assim, parece que os papéis já estão definidos ali, até na própria distribuição do papel social de uma criança de 2, 3, 7 anos. Já está pré-determinada. E quando, assim, há uns movimentos, algumas mulheres têm essa
essa capacidade de ruptura desses padrões, né? Olha, não é bem assim, né? Vamos pensar de forma diferente, vamos reproduzir até no próprio interior mesmo da nossa residência de forma diferente, né? E um certo machismo, né? Se um menino brinca com um brinquedo diferente, um brinquedo rosa, ou um Ken, uma Barbie, assim, nós homens já ficamos assim, opa, peraí, como assim, né? E uma menina que brinca com um carrinho, alguma coisa, então esses papéis lúdicos já parece que já vai definir toda uma forma como a pessoa vai funcionar e uma sociedade vai funcionar. E muitas vezes como tem que funcionar, né? Como alguns acreditam que tem que funcionar, né? E o exemplo, né? O meu, a gente foi passear e eu peguei um riquezinho pra ele de pelúcia. Ele falou que é o filho dele, que ele tem 60 filhos. Mas por quê? Quem sempre teve o papel de dar banho, desde o primeiro banho, foi meu marido. E a comida, quem que é a comida que você gosta? Ah, meu papai que cozinha. É o pai dele que cozinha. Então, ele vai. Ele tem até aquela bancadinha montessoriana, aquela torre montessoriana que ele sobe e ele vai fazer a comida. Aí, outro dia, não, filha... Não, papai e mamãe estão fazendo, eu também quero fazer. Então, é isso. A gente consegue romper porque todo mundo é importante nessa família. Você é importante. Então, a gente também hoje... Acho que na psicologia, depois que a gente é mãe, a gente vê muito, a gente quer dar independência para os nossos filhos. Então, a gente dá independência para os nossos filhos e mostra que para eles é importante. Não é a mulher que vai estar sobrecarregada de tudo, o homem vai estar em segundo plano e o filho vai estar em terceiro plano, porque você vai estar ainda cansada com tudo e não vai estar. Pode ter cada vez mais ambientes familiares, né? Cada vez mais essa distribuição de tarefas. E por que não, né? As crianças cada vez estarem com mais tarefas e a gente pode possibilitar. As meninas, não vou poder porque eu vou estar na reunião e meu marido vai cuidar do meu filho. E tá tudo bem, entendeu? Isso é... E uma prova fatídica disso é que isso foi enraizado há séculos atrás, lá se sabe quando. Mas até os dias atuais dá frutos, esses frutos malignos. Um exemplo foi que eu estava estudando em um livro de semiologia que já tem 4 edições, a última de 2019, e lá diz: a enfermeira deve fazer o seguinte, o médico deve fazer o seguinte. Ali separando, sabe? A enfermeira e o médico. E aí eu mandei um e-mail para a editora, disse: por que a enfermeira? Por que o médico? Questionei. E aí a resposta que eu tive: porque sempre foi assim. Não foi nem da tradução, achei que eles iam falar. É tradução. Não, tradução. Porque sempre foi assim. E 4 edições. Aí vai e questiona. E não fazer o mínimo de sequer falar, não, vamos alterar. Isso realmente está errado. Sim, uma reflexão. Mas acho que é isso, né? Discutimos bem. Alguém tem algo a mais para pontuar? Eu acho que nessa questão que a gente coloca, né, da saúde, como eu coloquei, da importância o Nelson, da empatia, do acolhimento e do sigilo, né? O sigilo do paciente com o profissional da saúde é muito importante, né? Porque quando esse sigilo é quebrado, você quebra um vínculo de confiança que você vai custar muito a refazer. Se a paciente não sabe se ela vai... vou buscar ajuda, mas talvez eu saia de lá presa ou incriminada, ou chame a polícia contra a minha vontade, porque eu fui vítima de uma violência, isso vai afastando as pessoas cada vez mais da saúde, né? Então, assim, a importância do sigilo, a importância de que a autonomia da mulher seja respeitada. Então, olha, não, eu não quero que ninguém saiba, não quero chamar, não quero fazer boletim de ocorrência. Não, a sua vontade vai ser respeitada, né? Porque isso, às vezes a gente, na maior das boas intenções, né? Não, chama a polícia. E às vezes a gente pode estar colocando essa mulher em risco, né? Maior, porque pode ser que realmente seja uma pessoa que esteja na iminência de fazer algo mais grave contra essa mulher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ultrapassar um pouco essa linha da violação à autonomia da vontade da mulher naquele momento, né? Verdade. E se fosse um passo a passo, né? Desculpa. Pode falar, doutora. E se fosse um passo a passo, parando para pensar, deveria fazer parte de dentro da anamnese uma pergunta.
né? Seja na hora que que é enfermeira, né? Ou enfermeiro, ou a gente mesmo está colhendo preventivo, seja na hora que você está perguntando antecedente pessoal, olha, você tem alergia? Então, já teve alguma vez que você já se sentiu privado de alguma coisa, de alguma vontade sua, alguém na sua família, ou você já sentiu um pouco mais desvalorizada? Às vezes é no trabalho, às vezes não é no... Infelizmente tem situações, às vezes é no trabalho, não é nem na questão da iminência da sua casa. E outra coisa também, é como se a gente tivesse aquele passo a passo. Tá, eu tenho que perguntar. Os profissionais têm medo de perguntar? Tem, porque eu não sei como que eu vou reagir. Se eu vou congelar, se eu vou saber como fazer com relação a essa... E se eu precisar chamar a polícia? Como é que eu vou fazer para chamar a polícia? Não, mas a agenda tá cheia. Então, não pergunta. Tem medo, na verdade, até... Imagina o que esteja acontecendo, mas tem medo da pessoa que está violentando, porque... tá violentando, às vezes violenta, às vezes já tem um perfil violento e fica com um pouco mais de receio. E também, assim, uma coisa que a gente vê que ajuda muito é folders, murais, propagandas, campanhas, porque elas se sentem mais fortalecidas e sentem que elas não estão sozinhas, que é o tal da empatia. E às vezes eu não posso falar, mas eu deixo exposto que a gente está aqui por você. E só lembrando também a questão do passo a passo, que eu amo na atenção primária, a gente tem a figura da comunidade dentro da nossa equipe, que é a gente comunitária. Então, ela sabe os lares que têm, às vezes, um padrão com uma violência, as mulheres que, às vezes, mudaram o comportamento delas, que entraram no relacionamento, que saíram do relacionamento, então, elas já trazem muito isso pra gente, né? E é figura que já tem um vínculo muito grande. Então, olha como é que tem esse trabalho multi e o profissional da saúde pode ajudar uma mulher. Até, às vezes, se ela está entrando num relacionamento que pode evoluir para algum tipo de violência, ela já consegue estar vendo, não, mas está sendo abusivo. Olha, não está sendo bem. Olha, realmente, minha amiga está falando. Porque a gente está aberto, a gente está com os ouvidos abertos para isso, né? E se eu vir uma situação, igual a Nelise falou, sigilo. Mas para isso, que você também perguntou, até recapitulando, o Nelson falou, empatia. Onde que eu vou ter sigilo? Onde eu vou ter empatia? Num lugar, no meio do corredor que vai ter um monte de gente? Na triagem? Não. Então tem que levar lá para um ambiente físico que tem um pouco mais de acolhimento, mais silencioso, que eu consiga afastá-la e que ela se sinta segura. Porque tudo que ela não está se sentindo nesse momento é segura. Ela está desesperançosa, ela está insegura. E, claro, falar assim, olha, eu falo muito para os alunos, a gente tem coisas que a gente faz a curto, médio e longo prazo para o paciente. Então, tem planos estratégicos que você vai fazer no momento. E tem coisas que você vai... Porque é muita informação para a mulher. Imagina, olha, eu vou ter que fazer, vou ter que notificar sua violência, a gente pode ir na polícia, você pode contratar advogado, mas, você tem o CRM, você tem Casa Maria, você tem ONG, você com a coisa desconhecida. É muita coisa. Então, assim, também eu ter, às vezes, alguma... Isso eu falo também de tudo, mas a gente tem um folderzinho, a gente tem alguma coisa que a gente consiga mostrar para ela. Olha, tá aqui. Olha, esse é o passo a passo que você quer. O que você quer fazer hoje? E obrigada pela confiança que você teve de você falar. Como você se sentiu ao falar? O que isso foi para você? Você já tinha falado? Às vezes não, tá, eu falei. E o que você tá pensando agora? Ai, não quero fazer nada, eu só queria falar. E doutor, esquece que eu falei. Pode ser isso. Não, olha, tá tudo bem, a gente vai conversar conforme você precisar. Mas passo a passo. Vamos combinar da gente se ver de novo, da gente pensar o seguinte? Então, a gente pode ir na velocidade dela. Às vezes ela quer resolver tudo muito rápido, às vezes ela não quer resolver, entendeu? Mas ela, primeiro, ela está se sentindo pela primeira vez segura, pela primeira vez ouvida, e a gente está dando aquela esperança, muitas vezes, que não tem. Só de fechar a porta, só de ouvir. E lembrando e sempre falando para ela, olha, é sigilo que tá aqui, tá com a gente. A dificuldade que eu sentia de colocar no prontuário, hoje em dia, é eletrônico. Antes era, e quem dava na mão vinha para qualquer pessoa. Então, muitas vezes eu já não escrevi muito bem alguma situação. Às vezes até aconteceu no passado da mulher, eu não escrevi por medo de quem fosse pegar e ela se sentir extremamente exposta, né? Mas tem esse passo a passo que é importante a gente fazer. Percebeu? Acolheu, lembrar do sigilo para ela, levá-la para um ambiente seguro, tá? Se precisar, faz a avaliação física, mental, né? Conversa. Chamar mais pessoas da equipe multi. Então, psicóloga é extremamente importante. Às vezes a nutricionista, a terapeuta, e a gente tem a assistente social, né? E aí a gente lembra, olha, a gente não é sozinha, a gente tem as outras pernas, a gente tem o judiciário, tá? E a gente tem também a questão, você
E tem outras ONGs também que fazem trabalhos espetaculares que realmente acolhem muito essa mulher, né? Então, ter coisas fáceis, visíveis para a gente já conseguir mostrar. Seria quase um passo a passo aí da gente fazer, só lembrando tudo. E doutora, sobre essa pergunta que você disse, de perguntar à mulher se ela está sofrendo algum tipo de violência, seria importante a gente incluir em toda a anamnese que a gente fizer, porque é tão importante quanto um queixo de duração, porque segundo o IBGE, em cada 4 mulheres relatam sofrer. E sobre isso do folder, inclusive é um dos nossos projetos, né? Fazer o guia de bolso para o médico e outro para paciente. Realmente acho muito importante, porque às vezes nós não sabemos como prosseguir e a paciente também, às vezes ela não quer, ela fala, me dá que eu leio em casa, e lá ela com certeza é um ambiente mais seguro e ela se sente mais à vontade, e aí na próxima consulta ela te procura, olha, eu li. E o próprio parceiro. Eu tenho uma paciente que o psicólogo, a psicóloga, né, entregou para ela, né, e aí disse que o parceiro falou assim, mas por que você tá com isso de Maria da Penha? O que você tá com isso aí? Ela me contou. Então, é igual a Nilis falou, se a gente não sabe se tá no parceiro com uma iminência de fazer algo a mais, às vezes isso dali seria o que bastasse. Então, às vezes é melhor a gente falar, olha, você quer levar? Às vezes ela sabe sim se ela quer levar. Às vezes ela sabe se ela prefere guardar, que ela não pode deixar exposto que ela tá sabendo o que tá acontecendo, que ela tá indo atrás. Né? Mas igual você falou, estar disponível esse material, né? E pro próprio profissional. Tem anamnese guiada, anamnese psiquiátrica, então a anamnese da vítima de violência. Em que lugar colocar isso? Em que horário? Igual eu falei, a gente pode ter aberto, né? Ou no momento da pergunta do antecedente pessoal, ou na pergunta da investigação de diversos aparelhos, não sei. É muito do feeling do médico, da enfermeira, da equipe, da gente, da enfermeira, do técnico, enfim. Porque isso às vezes chega das diversas maneiras possíveis. Acho que vocês que têm mais vivência aí, vocês já viram, né? Eu acho que a Luciana tocou em 2 pontos muito importantes, que é os agentes comunitários de saúde, né? Que são uma rede muito capilarizada. E eles precisam estar bem treinados, bem com esse feeling bem afinado, porque eles estão lá nas comunidades, são pessoas da vivência ali, que trazem muitas informações importantes, né? E essa questão do tempo, né? Então, às vezes ela está ali até por uma ocorrência de violência, mas ela não tem condições de tomar todas essas decisões. Você precisa ir para o IML, depois você precisa ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, depois você precisa pegar suas coisas em casa e ir para outro lugar. Você precisa ir ver onde que as crianças vão ficar, porque a escola é a 10 quilômetros de distância. Então, são muitas coisas para decidir. E, às vezes, isso sobrecarrega de tal forma a mulher que ela desiste. Não, é muito difícil, não vai dar mais trabalho, deixa como tá. Né? Então, tem que ir no tempo mesmo da mulher, pra gente, para que ela se sinta respeitada e para que a gente ache que seja até coerente, né? Quando Verdade. A gente fala de autonomia, é isso. Autonomia é você ter as ferramentas disponíveis para você tomar a decisão. E a gente quer que ela tenha essas ferramentas para que elas tomem as suas decisões. E agora falando aqui com o pessoal de casa sobre o que a Annelise disse, é um assunto que nós vamos abordar com mais detalhes no próximo vídeo e espero que vocês acompanhem. Foi um prazer. Obrigado, gente. Muito um prazer gigantesco, enorme. É uma honra estar aqui do lado de pessoas excepcionais, referência na área. Eu simplesmente estou lisonjeado com o convite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.